io ti ricordo arcobaleno acceso. Pois bem, gente, nós estamos agora iniciando o terceiro vídeo sobre o dom da palavra de ciência. Então, nós vamos começar falando da utilidade desse dom. Então, a primeira finalidade é levar a cura, né, de lembranças dolorosas que incomodam a todos nós. Nunca duvide da palavra de ciência. Você deve usá-la na sua oração, ou então fale com a pessoa pela qual você está orando, perguntando-lhe o que a palavra que lhe veio à mente diz respeito à vida dela. Por exemplo, você está orando pela pessoa e de repente lhe veio a imagem de um barco, a imagem de um trem, o que for, e você pergunta à pessoa o que é que aquilo diz respeito a ela. Assim, para até começar a estabelecer uma conversa, tá bom? Então, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, são temas assim constantes na Bíblia. É por eles que edificamos o que é permanente. Então, muitas das necessidades na igreja e na vida do irmãozinho nosso não requerem propriamente um milagre material ou então uma libertação muito grande, milagrosa, né? Mas a transmissão da sabedoria, a transmissão do conhecimento, a transmissão do entendimento. Eles trazem assim uma grande libertação espiritual, bem como a alegria, né, do poder nas vidas dos irmãozinhos, né? Então esse dom, ele é sempre uma obra de Deus que ele está fazendo, então acabou de fazer, ou então que ele vai querer fazer. Mas, no entanto, precisa da nossa colaboração. Pode ter certeza disso. Então, ouvimos dizer que em nossa caminhada os dons estão sempre a serviço da edificação do reino de Deus. Então, a palavra de ciência não foge disso também. O Espírito Santo, ele penetra tudo, né? Até as profundezas de Deus. Vamos dar aqui duas passagens para vocês. A primeira está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10. Diz assim: todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Uma outra passagem está em Eclesiastes, no capítulo 35, no versículo 21. Diz assim, que a oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, né? E não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Vamos aproveitar e vamos colocar logo mais duas passagens, tá? Uma delas é em Romanos, no capítulo 8, no versículo 27, que diz o quê? E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. E a quarta passagem está em Daniel, no capítulo 2, no versículo 22. É ele quem revela os profundos e secretos mistérios, quem conhece o que está mergulhado nas trevas, junto ao qual habita a luz. Então a palavra de ciência, ela pode envolver os planos dos homens, né? Como por exemplo, o plano de Acabe, né? Esse Acabe era o rei de Israel, que foi lá, se juntou com aquela Jezabel, né? Mulher zangada. Isso aí está em 1 Reis, no capítulo 21, do versículo 17 a 20. Então, pode ver também os motivos, como a gente vê em Lucas, no capítulo 6, no versículo 8, que fala da cura daquele homem da mão seca, né? Não envolve a palavra de ciência. E ela pode ser o conhecimento de fatos passados, presentes e futuros. Ela não está limitada aqui a um momento não, tá? Veja bem, no Evangelho de João,
no capítulo 1, né, nos versículos de 1 a 5, a gente vê de novo outra revelação de Cristo, né, pré-encarnado, no princípio e tal, aquele negócio todo. Então, em João 11, nos versículos 11 a 14, tem aquela passagem de Jesus, que ele vê Lázaro morto, né? Mas depois você lê direitinho, tá? 11, João 11, nos versículos 11 a 14. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 27 a 30, isso aí eu vou colocar tudo no rodapé aí no vídeo, tá? O profeta Ágabo, ele viu a fome que estava para vir. Esse profeta, quase ninguém sabe dele, né? Então a palavra de ciência, ela pode revelar o paradeiro das pessoas. Em 1 Samuel, e eu estou dando essas passagens bíblicas para a gente passar um embasamento real. 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo de 1 a 14, né? E também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 10 a 18, e no capítulo 10, do versículo de 1 a 9, ou então ela pode nos prevenir de um perigo que está para acontecer, né? Como, por exemplo, no 2 Reis, no capítulo 6, e em Atos, no capítulo 20. Então, ela pode expor também hipocrisia ou engano, certo? Então, tudo isso a palavra de ciência pode revelar. Então, Deus, na verdade, revela as coisas necessárias ao incremento da sua vontade, né? E os propósitos dentre qualquer povo. Ele normalmente revela essas coisas a pessoas essenciais, né? Ou então aqueles que estejam em posições de responsabilidade, né? Ou então que estejam com amor, cuidando dos outros. Deus faz isso não somente para informar, mas para trazer as mudanças necessárias, né? E as retificações no caminho que está sendo trilhado, né? Que são necessárias para corrigir esse rumo, tá bom? Então, às vezes, há uma relação com uma necessidade física, né? E Deus revela a quem tem a fé necessária, né? E também os dons de curar. Ele dá os dons de curar. Para que esse enfermo, a pessoa que chega a gente enferma, tanto fisicamente como psicologicamente, espiritualmente, seja liberto. Aí eu até separei aqui alguns exemplos da palavra de ciência. Na vida de Jesus, né? Isso aí é com relação à morte de Lázaro, tá? O segundo é revelando a vida da mulher samaritana. Lembra como Jesus? Ali tem um exemplo claríssimo de palavra de ciência. Terceiro, assim, mostrando a Pedro que ele negaria Jesus por 3 vezes. Jesus disse para ele, antes que acontecesse, né? Claro. Quarto, né, com relação ao sonho do faraó, né? A fome que duraria 7 anos, tá? Que José interpretou esse sonho, tá bom? No quinto, foi na vida de Daniel. Quando você pegar Daniel 2, no versículo 19 a 45, você vai ver que Nabucodonosor teve lá um sonho meio maluco, né? Que viu uma estátua muito grande, aquela coisa imensa, com a cabeça de ouro, e depois veio com bronze, por ferro. Pois bem, no versículo 38, vai destrinchar toda essa coisa, né? No capítulo 2, versículo 38, tá? Que essa estátua tinha uma cabeça de ouro, depois veio um reino menor e tal, a terceira era de bronze e a quarta era de ferro. Pois bem, a sexta passagem que eu quero lhe lembrar aqui, para você ler depois com calma, é na vida de Pedro. Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus
vivo. E Jesus disse para ele, olha, não foi seu conhecimentozinho não, meu filho, isso aqui foi Deus que lhe revelou. Mateus 16:16. A palavra de sabedoria também, ela pode manifestar-se. Veja que eu estou colocando palavra de ciência, palavra de sabedoria, mas próxima, né? Porque uma revela, a outra dá o segmento, né? Uma dá o diagnóstico, a outra o remédio. Então a palavra ela pode manifestar-se de várias maneiras, como por exemplo em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 6. Você vai ver depois na sua casa. Então, por exemplo, ela pode vir numa visão ou num sonho. Tá? Isso aí a gente vê em Oséias, em Amós, em Abdias, em Atos. Ela pode vir também por meio de uma clara impressão do Espírito, né? Ou então da voz do Espírito no nosso interior, a locuçãozinha interior. A gente vê isso em Romanos, em João. Tá? Outra também, ela pode vir por uma voz audível, né? Ezequiel teve essa oportunidade. Tem uma passagem em Atos 10 também que mostra isso. Ela pode também vir através de um anjo, né? E ela pode vir por meio da verificação da Bíblia, tá? Isso aí a gente vê nos Salmos e em Atos dos Apóstolos. Então, dessa forma, muitos assim têm experimentado um depósito de uma palavra de conhecimento ao falar assim, ou então a pessoa está aconselhando e vem aquela palavra, certo? Quando estão escrevendo uma carta, ou mesmo quando estão orando pelos outros. Vamos falar aqui daqueles que são auxiliares do dom da ciência. Então a palavra de ciência, ela nos revela assim, o dom da sabedoria. Esse dom da sabedoria que vai nos dizer o que fazer. Vejamos os tempos bíblicos disso. Um deles está em Lucas, no capítulo 7, onde Jesus manifesta assim, o dom de ciência ao falar da mulher pecadora, né? Naquele jantar que Simão convidou Jesus. A sabedoria, ele é um dom que revela como agir diante do que foi revelado pelo dom de ciência. Um outro auxiliar é o dom do discernimento, que é um carisma que ajuda a descobrir o sentido das revelações. Você teve uma revelação, então você precisa ter um discernimento do que aquilo representa. Um outro dom auxiliar é o dom da prudência, né? Que ajuda a descobrir o momento e a forma de proclamar a palavra de ciência. Porque muitas vezes você pode estar ali diante de uma pessoa que está super fragilizada e você não pode revelar para ela uma coisa que vai afundar mais ainda ela. Então você tem que ter um discernimento de como comunicar aquilo, se deve comunicar naquele dia, se deve postergar, se deve pedir que a pessoa venha em outra oportunidade, dar um tempo de poder ver uma forma de comunicar aquilo para a pessoa. Mas você não pode assim, não, Deus me revelou o tempo que... Aí você acaba de matar a pessoa, né? Um outro dom, assim, no teatro que eu digo, é o sigilo. Manter segredo do que foi revelado pela pessoa que está sendo ajudada, tá? Então, a palavra de ciência não é um instrumento assim para vasculhar a vida de ninguém, nem a vida de quem está ali recebendo acompanhamento, oração, nem a vida dos vizinhos dela, ninguém, né? E muito menos é um espírito de adivinhação. Então, muito cuidado com o sigilo. Você não pode ouvir de uma pessoa uma coisa para depois sair contando no grupo o que a pessoa disse, o que ela revelou, do que é muito íntimo dela. Tá bom? Cuidado com isso. Um outro tópico que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte: como é que
pode rezar por problemas assim que são desconhecidos. Então, é comum encontrar pessoas com problemas assim, cujas causas a gente não conhece. Não conhece, a pessoa não revela, a pessoa fica dando só de pitadazinha, né? Porque está ali envergonhada, não sei o quê. Então, o problema continua desconhecido, né? Então, como é que a gente pode rezar por esses casos? Então, seja um problema físico, seja um problema emocional, seja um problema espiritual, como é que nós devemos agir nesses casos? Então, aqui tem alguns conselhos, certo? Um deles, tentar o diálogo com a pessoa, procurando reunir todos os elementos possíveis, né? Desde o início do problema que ela está vivendo, há quanto tempo esse problema está causando na vida dela algum desconforto, procurar saber quais foram as possíveis causas, né, disso ter acontecido. Então, nesse nível, sempre devemos levar em conta a interdependência dos campos, assim, tanto físico como emocional e espiritual. Isso aí, quem está rezando por cura, que está fazendo acompanhamento, tem que saber, né, separar isso aí. Um segundo item é ver em que nível essa enfermidade ela se situa, né? Pode ser se ela está num nível assim, bem avançado, se ela está no início, certo? Tudo isso é necessário saber. Terceiro, é ver se no campo somático, e aqui não vamos colocar somático como uma soma de números, por exemplo, não é nada disso. Somático é aquilo que a mente vai transferindo para o físico no corpo, certo? Então, você tem uma doença psicossomática gerada aqui na sua cabeça e termina se transformando numa doença, e normalmente se transforma numa doença assim, que a gente chama de falsa enfermidade, né? Então, se é algo simplesmente de origem biológica, né? No campo emocional, você tem que pesquisar as lembranças de traumas, né? Se aquilo ainda é uma coisa consciente, ou está lá no subconsciente. No campo espiritual, né? Que é o caso de buscar uma boa confissão, para começar, uma das ideias que tem essa, pedir que a pessoa faça uma confissão. Mas se ela não fez, você também não vai deixar de atender por causa disso, tá? Mas é bom que tudo aquilo venha à tona. Por isso é que é necessário a pessoa ser confiável, né? A pessoa não pode passar uma ideia de que ele não é confiável, que qualquer coisinha que ele fala, ele sai falando para todo mundo. Por isso é que tem a questão do sigilo. Ver se existe algum tipo de contaminação espiritual, né? Se a pessoa andou em alguma outra religião, e se isso teve algum efeito nela, por exemplo, certo? Pedir ao Senhor, né, que venha em auxílio com o dom de ciência. Depois de tudo isso, você ainda tem que pedir ao Senhor que venha com auxílio com o dom de ciência. Por quê? Porque às vezes a pessoa está falando daquilo que ela imagina que causou aquele problema, que causou aquela depressão, que causou aquela ansiedade. Mas o dom de ciência pode lhe revelar que o problema não é aquele que ela está contando. O dom de ciência pode revelar que o foco, a fonte do problema é outra. Tá? E aí você tem que ter bem firmeza para dizer assim, ó, olha, o Senhor está me revelando isso aqui, vamos falar isso. Quando você começa a falar, a pessoa primeiramente se assusta, depois ela cai em prantos, por quê? Porque aquilo que está no inconsciente, no subconsciente, vem à tona. Estava lá escondidinho, fazendo mal danado, e de repente aquilo vem à tona. Então, meu irmão, nesse caso,
que se faz? A gente ora em línguas por alguns minutos, né? E após um breve silêncio, a gente aguarda uma palavra de ciência que esperar que Deus revele alguma coisa, né? Que o Espírito revele alguma coisa. E essa alguma coisa ela deve ser comunicada à pessoa, tá? É o que eu estou dizendo. A pessoa, Deus revelou um fato que aconteceu na vida dela e você toca no assunto para ver o que aquilo vai refletir, né? Com toda a prudência, porque nem tudo deve ser revelado imediatamente. A pessoa não está preparada. Lembre-se que ela está fragilizada, tá bom? Então, cabe aqui uma orientação. O grupo que ora unido, né, que pede o dom de ciência, que tem a palavra de ciência, é um grupo, né, ou comunidade libertada. É um grupo que avança, né? Quando nós oramos um pelos outros, cada um por si vai sendo libertado das suas amarras, dos seus problemas pessoais, problemas esses que impedem o crescimento espiritual, né? Que impedem o amor de uns pelos outros, né? E que por sua vez impedem de acolher as ideias do grupo, né? Jesus, no poder do Espírito Santo, vai revelando, diagnosticando, né? Curando, e o grupo ou a comunidade vai crescendo na graça de Deus e, consequentemente, dando frutos, né? Mas se houver contenda, se houver ciúme, se houver um querendo ser maior do que o outro, se não sei o que, acabou-se, ali não vai sair nada, ali não vai dar fruto nenhum, todo mundo se perde. Então, fofoca em grupo acaba qualquer grupo. O coordenador tem que ter ciência disso. Na hora que pintar uma fofocazinha, ou ele corta o mal pela raiz, ou então aquele grupo está fadado ao fracasso. Então, o nome e o poder de Jesus está acima de tudo. Se você teve alguma humilhação, que ele traz lembranças assim dolorosas e tal, imagine Jesus com você naquele momento, lhe consolando, né? Lhe amparando, lhe abraçando, lhe curando. Então, gente, o irmão do lado vai auxiliando nisso também, lhe levando para esse momento de reflexão. É impressionante como tudo vai se dissipando, né? E aí então a gente vê assim como a presença de Jesus é poderosa. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Por isso sempre vamos buscar a solução em Jesus. Lembremos de que apenas somos meros canais, fragilíssimos, pequeniníssimos. Nós não temos poder para coisíssimo nenhum. O poder vem do alto, tá? Vamos falar aqui também da importância do testemunho, certo? Então, os testemunhos das pessoas que receberam a graça de uma cura, a graça de uma libertação, de um bem-estar, o que for, né? Vai provar o quê? A veracidade da palavra de ciência. Se a pessoa recebe uma cura, recebe toda uma libertação e sai dali, não vou falar nada não, porque senão não sei o quê. Como é que isso não edifica o grupo? E a pessoa sai ali, convenhamos, mal agradecida, com ingratidão, né? Então, pelos depoimentos, a gente sabe, a gente passa a conhecer que houve uma ação de Deus. E a partir disso aí, no boca a boca, as pessoas vão tomando conhecimento de que naquele grupo está acontecendo curas, libertação, milagres, né? Diz assim na passagem, né?
que apoderou-se de todo o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o vosso povo. A notícia deste fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Lucas 7, versículos 16 e 17. Veja, isso aí está lá no Evangelho. Como a propagação foi criando uma notícia maravilhosa ali. Olha, tem um mestre ali, tem um Deus que está ali no meio de nós, que está curando, e cada vez mais aumentava a multidão em torno de Jesus, seguindo Jesus, em todos os confins da terra, aqueles povos conhecidos na época. Esse sonzinho que você está ouvindo aí é o sonzinho de uma chuva abençoada, graças a Deus. E vamos concluir esse momento, né? O dom de ciência, como eu disse, não depende do conhecimento, da cultura de ninguém, da bagagem de faculdade, de universidade, nada. O dom de ciência é um dom de Deus e pronto, é gratuito. E deu, não deu, pronto. Não é filosofia, não é teologia, nada. Né? É um dom do Espírito Santo que faz com que a mente penetre numa verdade, certo? Que é raiz de um problema emocional, sem que haja esforço humano nenhum. É simplesmente Deus lhe revelando. Certo? Podemos até dizer que quando nós recebemos o dom de ciência, nós recebemos a ciência dos santos. Né? Tem essa frasezinha. Então, ele se mostra através de uma palavra, de uma imagem, de uma frase, de uma sensação, né? Sensação de formigamento, um sentimento. Né? Pessoa, normalmente, você está ali numa pregação, numa oração de cura, de repente o seu pé, que não é doente, de repente começa a ter uma dor intensa, você sabe que ali, no meio daquele povo, tem alguém que está com o pé com um problema. Né? Essa sensação que você tem aqui é um aviso. Tá? Aconteceu comigo várias vezes. Tá? Não só esse questão de pé, qualquer coisa. Ele está ao alcance, esse dom de ciência, de todos nós, pois nos é dado assim para que Deus possa agir através desse conhecimento da causa do mal que está afligindo aquela pessoa que está recebendo oração. Essa pessoa pode ser que tenha recebido ali uma cura física, né? Pode ser que tenha recebido ali uma cura espiritual, uma cura emocional. Quantas e quantas pessoas hoje não tem problema, porque pela morte de um parente, pela separação de marido e mulher, uma separação, uma questão de perda um acidente, alguma coisa desse tipo. Né? Então aí numa profunda depressão, e você vai lá para tentar resolver. E Deus é que vai lhe dar esse dom para você penetrar nessa zona que estão fechadinha, né? Tá? Então Deus sempre quer curar, Deus sempre quer libertar, resgatar almas, tal. Deus quer, Deus deseja isso. Então nós podemos afirmar, né, que é um sinal de amor, né? É um sinal de salvação, tanto para aquele que é instrumento de Deus, como para aquele que recebe essa... Vou dar aqui um lembrete para você, nada de vanglória, gente. Isso aí eu costumo dizer, porque se tem uma coisa que pode ser um perigo para você, é isso. Você querer se vangloriar de que você é que tem poder. Você não tem poder para coisíssima nenhuma. Seja um ótimo canal da graça de Deus, que Deus vai lhe amar demais por causa disso. Agora, não venha querer se achar o tal, não, que aí você é motivo de queda. A humildade é o seu escudo, né, contra as ciladas do demônio. O demônio muitas vezes pode chegar para você só e botar gente para lhe exaltar, não sei o que. Tenha cuidado, menos, tenha cuidado. Né? Não esqueça, né? Se o mundo nos admira, bate palmas ao nosso trabalho, é Deus.
E é para Deus que pertence toda a glória. É Ele que é o doador desses bens, né? Como disse Santa Catarina de Sena, não sejamos ladrões da glória de Deus. Santos, né, como Santo Agostinho, por exemplo, viveram uma vida totalmente desregrada. Santo Agostinho era um promíscuo, né? Só gostava de andar em bordel. Então eles se converteram ao Senhor, que experimentaram o vazio de uma vida sem Deus, que achavam que estava preenchida assim com vinhos, com mulheres, com não sei com o quê. Então veja o caso, por exemplo, de São Francisco Borja, pouco conhecido, né? São Francisco Borja, não é São Francisco de Assis, não. Esse aí ele morreu em 1572. Esse São Francisco Borja, quando ele viu o cadáver da rainha Isabel, né, nessa época, ele exclamou assim e disse assim: olha, não voltarei a servir a um senhor que possa morrer, porque ele servia a rainha Isabel. Então, a partir daquele momento é como se ele tivesse declarado assim: eu só posso servir a Deus, ao Deus vivo. Tá? Pô, bem, gente, eu vou deixar no vídeo, na tela, as fontes que eu consultei para fazer para falar da palavra de ciência. Tá? E meus grandes professores, Roberto Reis, Antônio José, Marinei, Tia Salomé, muitas pessoas boas que me deram essa formação. Tá? E além disso, aquilo que eu procurei aprender mesmo, comprando livros e tudo, tá bom? Entre nessa área e peça a Deus esse dom da ciência, o dom da cura, o dom da libertação. Tá bom? Shalom do Pai para você.